Oi meninas, hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas mulheres têm interesse, que é sobre endometriose. Para vocês terem uma ideia, em torno de 40% das mulheres em idade reprodutiva que apresentam dor pélvica crônica têm endometriose. E mesmo as que não sentem nada, em torno de 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose, porque ela é uma doença que muitas vezes não dá sintomas. A primeira pessoa que descreveu as lesões de endometriose foi em 1869, ele chamava Rokitansky. Então, há mais ou menos 150 anos atrás. Ele estava fazendo necrópsias e começou a observar que tinham nódulos, que tinham aderências muito importantes, principalmente na cavidade pélvica, e essas lesões chamaram a atenção dele e ele descreveu essas lesões. Mas naquela época não tinha histologia, não tinha microscópio, então de 1870 até 1927 ficou assim mesmo. Daí em 1927, quando já era possível avaliar histologicamente, quer dizer, observar os tipos de células destas tumorações, ele conseguiu ver que estas células eram células iguais ao do endométrio. E ele pensou assim, nossa, essas células deveriam estar dentro da parede do útero. E essas lesões externas, as células são exatamente iguais ao endométrio. Por isso que se chama endometriose a doença. Existem várias teorias que envolvem, tentam explicar, aliás, o aparecimento dessa doença. Mas até hoje não se tem uma certeza absoluta. A mais aceita é a menstruação retrógrada. O que é isso? Quando a paciente menstrua, a menstruação, aquelas células do endométrio migram para a cavidade através das trompas, porque as trompas, elas são abertas. E essas células, elas acabam se instalando, digamos assim, se impregnando na parede dos órgãos ou na parede abdominal. Por isso que quando ela menstrua é que ela tem dor, porque essas células são células do endométrio e aí o corpo interpreta que naquela menstruação elas também ficam ativas. E aí a paciente tem muita dor, principalmente na menstruação. É uma doença que pode ocorrer em qualquer idade, desde a puberdade até a menopausa. Vejam bem, nos dias de hoje não é tão infrequente encontrar pacientes com 15 anos com endometriose. Eu já peguei pacientes com 13 anos. Só que a maioria dos médicos não dão muita importância para a dor da paciente e muitos não acreditam que a dor é tão intensa. Mas é uma dor que muitas vezes é incapacitante. A paciente fica acamada, não consegue trabalhar, não consegue levantar da cama, compromete a sexualidade. E o que ocorre? Não são pedidos exames específicos para o diagnóstico. Então, o diagnóstico muitas vezes é tardio, podendo chegar até os 34 anos para ser diagnosticada. Geralmente, ela é muito investigada, ou pensam na hipótese de ser endometriose, quando a paciente tem infertilidade e não consegue engravidar. Eu anotei aqui algumas coisas para falar. Está aqui, ó, que o índice de prevalência abaixo de 20 anos gira em torno de 47% a 65%. Vejam bem como é alto o índice de prevalência. As pacientes têm uma cólica muito importante, a maioria. Tem algumas pacientes que são assintomáticas, que não têm sintomas nenhum, só descobre quando não conseguem engravidar e podem ter lesões muito extensas e elas só investigam quando não conseguem engravidar. Então as lesões são extensas, mas elas não têm dor, elas caem na exceção. A infertilidade, ela pode ser primária ou secundária. O que isso quer dizer? A primária é aquela paciente que nunca engravidou. E a secundária é aquela que a paciente já tem um filho e não consegue engravidar novamente. Há um risco maior também nas pacientes com endometriose de ter gravidez ectópica, que é gravidez tubária. Então a gravidez não se dá dentro do útero, e sim nas trompas.
Isso ocorre porque tem uma deformidade nas trompas, elas ficam tortuosas devido às aderências. Tanto é que às vezes as trompas elas se grudam atrás, e não é infrequente, atrás do útero. Então os ovários e as trompas ficam atrás do útero grudadas. E a paciente pode não engravidar porque tem essas deformidades ou por outros motivos, mas é um fator que agrava e que aumenta o risco de infertilidade. As massas ovarianas, o que são massas ovarianas? São tumores que podem ocorrer tanto no útero, atrás do útero, principalmente no fundo de saco, que é lá no fundo da vagina, tá? Na região do reto, que é a porção terminal do intestino, e essas tumorações, esses nódulos, eles podem crescer tanto que podem levar a obstruções intestinais. E tem cirurgias onde o médico tem que fazer ressecção de parte do intestino, porque a paciente acaba não conseguindo evacuar, tá? Então pode ter aderências, pode ter as tumorações, que são as mais frequentes, e os cistos nos ovários, que são chamados de endometriomas. Esses cistos, eles são cistos onde tem um líquido dentro achocolatado. Dependendo do tamanho desse cisto, quando ele ultrapassa 4 centímetros, geralmente a indicação é retirada, mas aí tem que entrar em consenso com a paciente e tudo vai depender se ela quer engravidar, se ela não quer engravidar, depende da dor, depende do tipo de tratamento que ela está disposta a fazer, tá? 35% das pacientes inférteis têm endometriose, tá? A endometriose, ela tem muita relação com o estresse, com a ansiedade e com a depressão. Meninas, as pacientes que têm endometriose precisam ser acompanhadas com terapia cognitivo-comportamental. Ajuda muito, porque não existem relatos, não existem descrições na literatura, mas sempre que vai se fazer uma história da paciente, se observa que é como qualquer outra doença, já tem uma predisposição, mas na endometriose em torno de 5% genético, pode ser de origem genética, endometriose, mas o número é muito baixo, o percentual é baixo, mas as pacientes que já têm uma predisposição por outros motivos e ela passa por um momento difícil na vida, por uma perda, por um trauma, por um abuso sexual, isso é como se fosse um gatilho da doença. Aí eu começo a perguntar, olha, quando que começou? Começou, eu perdi meu pai, eu sofri um abuso, em torno de 1 a 2 anos depois eu comecei com os sintomas. Então, para todas as doenças, não só a endometriose, as causas emocionais têm que ser investigadas, por isso que é importante ela ter um acompanhamento psicológico, até para ela lidar, para ela entender mais a doença, aceitar, porque é uma doença que não tem cura, tá? Não tem cura, mas tem como melhorar muito a qualidade de vida dela. Se a paciente aparece no consultório, aí ela diz, qual é o tratamento que eu tenho que fazer, doutora? O tratamento, ele é muito individualizado. O que é bom para uma paciente pode não ser bom, o tratamento pode não ser bom para outra paciente. Então, eu sempre falo que a pessoa é única que está na minha frente. Eu tenho que ver o que ela quer para a vida dela. Se ela quer qualidade de vida, se o maior objetivo dela é uma gravidez, isso vai nortear o tratamento. Se para ela quer melhorar a questão só da dor, da questão da sexualidade, porque a dor na relação é tão importante muitas vezes que ela não consegue ter relações. E isso prejudica muito, muito o meio familiar. Quer dizer, todo o meio familiar ele fica afetado com essa doença. O tratamento pode ser feito com medicações, hormônios, implantes hormonais,
medicações transdérmicas, então hormônios de uso transdérmico com menos efeitos colaterais. Existem medicações injetáveis que são mais fortes, mas tem que ter um certo cuidado, porque segundo os estudos, não tem tanto benefício entre fazer uma vídeo e usar videolaparoscopia e usar medicação mais forte a ponto de provocar uma menopausa transitória na paciente, né? Os análogos de GnRH que são usados, eles podem ser usados, depende do caso, mas tem que ter uma discussão muito grande com a paciente se ela está disposta a passar por uma menopausa transitória. Tem a questão da massa óssea quando ele é usado. Esses análogos aí teria que fazer uma reposição hormonal associada, porque aumenta o risco de ter osteoporose com o uso prolongado desta medicação. Então, os hormônios podem ser usados outros hormônios sem tantos efeitos colaterais. E esses análogos, eles são usados mais para diminuição de alguns tumores, para fazer uma cirurgia depois, para retirada, para facilitar a abordagem cirúrgica. Uma coisa que não dá para deixar de falar para vocês é que o exercício físico, ele é fundamental para tudo, não só para endometriose, para todas as doenças, porque a endometriose, ela é uma doença inflamatória, por isso que a paciente tem dor. E tem um aumento do estradiol, tem um desequilíbrio hormonal aí, que pode ser por agentes externos. Hoje se sabe que, vocês já ouviram falar, se não ouviram, pesquisem, sobre os disruptores endócrinos. E o que são esses disruptores endócrinos? São elementos químicos que o homem produziu, que são semelhantes, eles conseguem se encaixar nos receptores de estradiol da mulher e fazem com que o corpo interprete para aumentar a produção de estradiol. Então, estes aumentam o risco de uma puberdade precoce, por exemplo, o bisfenol A, tem o bisfenol B também, que estão presentes nos plásticos. Outro detalhe interessante, todo o nosso meio, ele afeta o nosso organismo, a ponto de originar inúmeras doenças. Agrotóxicos, metais pesados, o chumbo que tem nos cosméticos, nos cremes, nos batons, então tem que ter muito cuidado. Hoje tem muitas marcas ruins no mercado, muitas pessoas fazem fundo de quintal cheio de chumbo, gente, cádmio, que isso prejudica a saúde das pacientes. E não é só na mulher não, infertilidade. Esses elementos químicos, que são os produtos de limpeza, os poluentes do ar, a gasolina, os corantes, conservantes, enfim, tudo isso vai afetando a saúde. E no homem também, prejudica a qualidade do esperma dele, levando à infertilidade masculina também. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar, exercício físico. O músculo, quando ele contrai, principalmente o exercício resistido, ele libera o que nós chamamos, até eu anotei aqui, que é miocitocinas, que são elementos anti-inflamatórios que ajudam muito na dor da paciente. Então, além de prevenir inúmeras doenças, vai ajudar muito na dor. Evitar esse contato excessivo com produtos, com esses cosméticos, ver a origem, procurar mais substâncias mais orgânicas, marcas orgânicas, não só do que a gente usa, mas uma alimentação saudável, uma alimentação com elementos anti-inflamatórios, então com alimentos antioxidantes, porque é uma doença inflamatória, vai ter melhora da dor. Então, gente, qualidade de vida, tem que ter um estilo de vida saudável, com alimentação, exercício físico, tá? E evitar o contato excessivo com esses agentes tóxicos. Então, detergentes, repelentes, desinfetantes, maquiagens, o mercúrio. Então, pesquisem, olhem os produtos, leiam os rótulos, evitem o contato excessivo. Fazer meditação, fazer yoga, aprender a respirar, microfisioterapia, massagens, acupuntura ajuda muito.
A ozonioterapia, em alguns casos, ajuda também. Então, assim, é uma gama de alternativas que podem ajudar vocês a lidar melhor com a dor. Então, assim, o médico tem que saber ouvir a paciente, ver o momento que ela está da vida dela, se ela quer engravidar, se ela não quer. Tem pacientes que dizem, não, eu só quero me livrar da dor, eu quero ter qualidade de vida, eu quero conseguir me exercitar, eu quero... Aí é uma conduta. Ah, eu quero engravidar a qualquer custo, é a minha prioridade, é outra conduta. Então, meninas, eu não falei de um detalhe, só para concluir, que os exames para diagnóstico é ultrassonografia com preparo intestinal e ressonância magnética de pelve. Para fazer esse tipo de ultrassonografia, ele precisa de um profissional bem capacitado. Ele tem o desconforto que tem que fazer o preparo intestinal, a ressonância já não tem que fazer o preparo. O diagnóstico definitivo de endometriose é patológico, significa o seguinte, tem que entrar na cavidade, pegar um pedacinho e mandar examinar. Mas com toda a tecnologia que nós temos hoje, com a ressonância e com as lesões muito, assim, a descrição muito clara e associada à clínica da paciente, não há necessidade de fazer um exame invasivo, uma videolaparoscopia para chegar a um diagnóstico de endometriose. Mas assim, pela literatura, o diagnóstico é patológico, tem que pegar um pedacinho da lesão, examinar e dizer, é endometriose. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar mensagens aqui que eu respondo na medida do possível. E outra coisa, meninas, se tiverem sugestões de assuntos, podem deixar aqui. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, me acompanhem, que eu vou fazendo conteúdos a partir de hoje, diferentes da menopausa também, para englobar outros públicos, outras idades, enfim, tudo que a mulher tem interesse em todas as faixas etárias. Obrigada por me seguirem até aqui. Fiquem com Deus.